Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Espiritismo em Lousas. E dando sequência hoje ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos um vídeo anterior explicando a situação do surgimento da obra. Falaremos hoje sobre o primeiro item do Evangelho, que é este aqui: o objetivo desta obra, ou seja, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o livro dos Espíritos nós geralmente lemos as questões, as perguntas e respostas. Nas outras obras básicas nós leremos alguns trechos quando acharmos que se fizer necessário. Contudo, sempre aconselhamos a leitura da obra básica para que nós possamos ir à fonte, para não passarmos aquilo que outra pessoa nos passou, que às vezes podemos ter um entendimento muito mais profundo. Tá? Então começa o seguinte: o objetivo da obra, segundo Kardec, ele diz o seguinte. Espero que não esteja torto aqui a câmera, acho que não. Pronto, creio não, vamos ver. Pronto, ajeitada. Bom, segundo Allan Kardec, no início da obra, ele diz o seguinte: que as matérias que nós temos no Evangelho, eles são divididos em 5 partes. 4 partes muitas vezes dão o que falar, porque às vezes não existe uma consonância, até porque nós sabemos que dos 2 apóstolos, dos 4 evangelhos canônicos, apenas 2 apóstolos vivenciaram com Cristo, que foi Mateus, o Levi, né? Que era o Mateus Levi, o cobrador de impostos, e João, que era a época do mestre estar no planeta, o seu discípulo mais jovem. Creio que foi o último a desencarnar de todos os discípulos na ilha de, na ilha de Patmos, não sei. Lucas e Marcos não, vieram depois. Se não me falha a memória, Lucas veio inclusive com São Paulo. Era um garoto quando São Paulo conheceu, ao que parece, um jovem. Mas vamos lá. Então, quais são as 5 partes do Evangelho? Os atos comuns da vida do Cristo, não é? E aí muita gente às vezes se pergunta por que a doutrina espírita não vai saber o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. Porque não interessa a doutrina espírita. Se Jesus ficou seguindo os passos do seu pai, que era marceneiro, José, um dia vamos falar sobre essa história. Se, como alguns dizem, os 3 reis magos o levaram para conhecer os segredos das pirâmides do Egito, ou se ele foi andar na Índia e foi chamado de Issa, isso não vai mudar absolutamente nada a situação, não é? Os milagres esses que Allan Kardec, de forma extremamente racional, faz uma análise na Gênese. Gênese é o último livro da codificação espírita, e aí, com o conhecimento do Espiritismo, essa questão desses milagres ficam muito mais claros, até porque para a doutrina espírita não há milagres. O que há é o desconhecimento de leis naturais, que o homem desconhece e acha que é um milagre. Deus não derroga as suas leis, que são perfeitas. As profecias ou os vaticínios, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. O que é um dogma? Dogma é aquilo que não pode ser questionado. E o ensinamento moral, e isso aqui nós grifamos, acho que até na luz não está aparecendo direito, o ensinamento moral, acho que não está aparecendo como deveria aparecer. Pronto, que é o último dos tópicos. E aí Kardec diz, ele é claro em dizer o seguinte: é no ensinamento moral que esta obra irá basear-se. Por quê? Porque o ensinamento moral é a moral evangélica. Todos convergem para ela, independente inclusive de religiões. Se estivermos num grupo católicos, espíritas, protestantes, deixarmos de lado as palavras que muitas vezes matam e deixarmos ali o espírito que vivifica, e conversarmos de forma tranquila,
veremos que há uma convergência muito grande da moral ali do Cristo que ele deixou. Se conversarmos com os nossos irmãos budistas, hinduístas, jainistas, sikhistas, zoroastristas, veremos que dentro das religiões de cada um deles também a moral converge à moral cristã. Se conversarmos com os nossos irmãos muçulmanos, sejam eles sunitas, xiitas, drusos, sufis, não é? Ou wahhabitas ou outra designação do islamismo, a moral do Cristo também ali está. Se conversarmos com pessoas que são ateias, mas que têm uma conduta ética moral realmente de grande elevação, a moral também convergirá. Então a moral evangélica faz a convergência de todos, porque é uma moral que é uma regra de conduta para o homem utilizar em todas as circunstâncias da vida. Por isso, quando analisamos o Evangelho, vemos a grandiosidade de Jesus quando fala algumas máximas. E nessas máximas iremos analisar algumas situações quando elas foram ditas, e isso levou sobremaneira ao sacerdócio do Sinédrio a ficar com o pé atrás com Cristo. Por isso que foi feito toda uma situação ali, uma trapaça, entre aspas, uma trapaça política para condenar Jesus à crucificação, porque ele se tornou incômodo àqueles que estavam no poder temporal dos templos de Jerusalém, os templos da sua época, os famosos fariseus e saduceus. A linguagem evangélica, e Kardec faz essa colocação, ela é simples, uma linguagem simples, e ela é feita muitas vezes de forma alegórica, e aí é onde entra o Espiritismo com o grande conhecimento que ele traz. O Espiritismo será a chave para entrarmos nessas alegorias, às vezes uma linguagem simples, mas entretanto recoberta por algumas situações que nós temos que penetrar a fundo para entendermos o que o mestre quis falar. Porque senão, se pegarmos as palavras de Jesus, tirando-as de contexto, ou não sabendo do contexto em que elas foram faladas, vamos justificar guerras religiosas, como já falamos aqui das cruzadas e da Inquisição. Afinal, Jesus disse em certa feita que ele trazia a espada, trazia a divisão, não trazia a paz, trazia a espada. E muita gente, em nome de Deus, trouxe a espada e acabou causando problemas sérios nas sociedades em que estavam inseridos no contexto. Então nós temos que ver todo esse processo para entendermos o processo, né, do Evangelho em si. Então o Espiritismo traz a chave do entendimento, é uma doutrina baseada na racionalidade. O espírita não fica discutindo, com todo o respeito que tenhamos, versículos de Bíblia, e nem os trechos do Upanishad, e nem trechos dos Vedas, e nem os trechos, por exemplo, do livro de Mormon, ou das pérolas lá de grande valor, das doutrinas de pérolas de grande valor. Não nos cabe isso. A doutrina espírita respeita sobremaneira todas as manifestações religiosas que existam no planeta, desde aquelas dos povos considerados os primeiros povos primitivos, até as sociedades odiernas, as sociedades contemporâneas. Isso é deixar bem claro. Ninguém aqui se arroga numa situação de superioridade. Mas a doutrina espírita, como já falamos outrora, ela tem uma visão muito mais ampla, usando aqui o termo que muita gente usa, uma holovisão, uma visão do todo. E é por isso que muitas vezes as pessoas consideram o espírita um pouco, digamos, uma linguagem vulgar, modorrento, muito chato, porque são sempre as mesmas coisas, não se vê luzes e luzes e luzes feéricas no local onde ali você vai com racionalidade. E Kardec diz o seguinte, finalizando esta parte: a complementação dos capítulos, existem instruções de diversos espíritos. Essas instruções, elas estão em
consonância, ou seja, elas estão de acordo com a moral evangélica. E isso é importante, que logo veremos o segundo capítulo, a segunda parte, antes de entrarmos no Evangelho, que é justamente a autoridade da doutrina espírita. Isso é importante. Por quê? Kardec diz que as instruções foram ditadas pelos espíritos em vários países, com vários médiuns, em várias épocas diferenciadas. Então não havia ligação. Não é hoje que você tem um celular que você passa. Entendamos que estamos falando do século XIX. Então, na França, na própria América, na Ásia, na norte da África, pululavam ali instruções. É pensar menor do Criador, Deus nosso Pai, que iria deixar a todos nós sem um grande orientador ou orientadores, sendo Cristo o governador espiritual do planeta. Seria pensar menor de Jesus, o nosso governador espiritual, guia e modelo, que iria nos deixar sem emissários nas diversas latitudes do orbe. Por isso que esses pensamentos religiosos sempre apareceram em diversos povos. Isto para preparar a psicosfera terrestre para a chegada do Mestre há mais ou menos 2000 anos aproximadamente atrás. Então que esse vídeo sirva para reflexões, e que nós vamos seguindo então de forma tranquila, os nossos estudos sobre as obras básicas, com tranquilidade. Que Deus abençoe todos nós, que Jesus, nosso guia e modelo, possa aqui aguardar pacientemente cada um de nós, até que nós possamos desenvolver os potenciais necessários a termos realmente o verdadeiro conhecimento cósmico. Que assim seja. Todos aí compartilhem o vídeo se puderem, né? Sempre bom, às vezes, e até para os centros espíritas, para, como eu sempre falei, ser um pequeno auxílio às vezes para companheiros, no caso de cursos, palestras e outros. Obrigado, até o próximo vídeo.